sair do campo pra poder ir pra escola. Educação no campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação no campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não... Então, boa noite a todos. Em reuniões anteriores, né, a gente já falou sobre vocês receberam a orientação para fazer a escolha de um tema para pesquisar, elaborar um projeto de pesquisa. Esse tema ele tem que ser escolhido juntamente com os alunos em sala de aula e tem que ser um processo o mais, como eu digo assim, o mais justo possível, né? Justo e mais democrático possível, né, juntamente com os alunos. Então, nesse momento aqui, a gente gostaria de compreender como é que aconteceu esse processo, tá? E eu vou deixar a professora Mônica, e a professora Mônica, eu vou apresentá-la. Vou buscar aqui o currículo dela. A professora Mônica, ela possui graduação em licenciatura em Ciências Biológicas e bacharel em Ecologia pelo Centro Universitário de Várzea Grande, isso em 2006. Ela é professora de Ciências Biológicas da rede do Estado, da SEDUC. Ela é mestre em Educação pela Universidade Federal de Tocantins, doutoranda em Educação pela Universidade Integrada do Alto Uruguai e das Missões. Ela é bolsista da CAPES, paciente oncológica, né, ela trata de um câncer desde 2021, em cuidado paliativo, e é voluntária oncologia desde 2022. Então, eu vou deixar com a Mônica, tá? E aí a Mônica passa os encaminhamentos para vocês, tá? Eu vou estar aqui só observando. Boa noite a todas, né? Somos só mulheres aqui. É impressionante quando nós tratamos de educação básica, nós temos a presença majoritária de mulheres, né? São as mulheres que fazem a educação desse país, né? E dizer que é uma alegria poder vê-las aqui nessa noite, né? Horário de descanso, horário de cuidar, né? Nossos tantos papéis, né? Vocês parar aqui para falar sobre educação, e não de qualquer educação, né? A educação do campo, tão especial, né? Tão necessária, e tão relegada, né? Ao descaso e ao esquecimento. A professora Vânia, quando ela traz as primeiras falas que eu ouvi da professora Vânia falando sobre a educação do campo, eu não entendia o que ela dizia e qual era a importância que isso tinha. E é impressionante como a gente vai observando, né? Na medida que você estuda, que você começa a entender algumas coisas de estrutura, de social, você começa a revisitar os próprios pensamentos. Nós que somos um país agrário, né? O celeiro do mundo, né? Eles gostam de dizer, nós deixamos a educação do campo, muitas vezes, em segundo, terceiro plano, né? Então, como é bom, como é belo ver a importância que é dada à educação do campo para a professora Vânia, né, o espaço que ela tá conquistando dentro da universidade, e, assim, vocês sendo o braço direito e o braço esquerdo dela, desenvolvendo esse projeto, né? Acho que a voz do campo, ela não pode ser calada, né? Pelo contrário, ela tem que reverberar. Eu sou criada no campo, e, assim, constituída e constituinte, né, por esse descaso na educação, né? Se eu fosse analisar um pouquinho minha trajetória educacional, eu fui tirada da escola aos 11 anos de idade, por não ter condições de continuar estudando no campo onde eu morava. Para poder continuar estudando, eu precisava ir para uma cidade. E aí, os pais, na ânsia de zelar, de cuidar, acharam por bem interromper os estudos
Porque imagine vocês, mães, né, pais, uma criança de 11 anos tem que pegar um ônibus e ir para uma cidade estudar. Uma criança do campo, da roça, ela tem que ir estudar na cidade. E eu estou falando do estado, eu estou falando de Santa Catarina, que a gente tem a ideia de que é um estado desenvolvido. Mas, infelizmente, a educação do campo lá também é muito difícil. Assim como nós enfrentamos assim, mesmo, desafios maiores, mais desafios no Mato Grosso. Eu só pude voltar a estudar aos 14 anos. E aí, depois, eu fiquei com esse lapso e eu tive que acelerar o processo com o supletivo. Aí, hoje, na academia, eu entendo que quão diferente minha história seria se eu não tivesse tido minha vida escolar interrompida. Porque aí, quando eu saí do supletivo, eu consegui fazer qual foi o caminho que eu consegui trilhar? A universidade particular, a instituição privada. É aquela que acolhe o aluno que tem o quê? Uma defasagem na educação básica. Ele é o quê? Ele é a presa das universidades particulares. Eu estou falando da década de 2000. Antes do governo, antes de nós termos as políticas educacionais voltadas para a formação na docência, naquele momento estava começando a se falar sobre isso, tinha acabado de implantar a LDB. Então, assim, não se tinha ideia da importância, que não existia institutos federais, não existia cota para a escola pública, nada disso. Naquele período não tinha. E aí meus pais, com muito sacrifício, com muito esforço, meu pai trabalhando de guarda noturno, minha mãe trabalhando de faxineira, aí juntavam os troquinhos, né? Mandava para eu poder pagar mensalidade na escola, na universidade particular. E isso, contar que eu estava em Cuiabá, 1.300 quilômetros da minha família, estava em Vila Rica. Então, eu tenho que contar aluguel, fora a dificuldade de ficar longe de casa. Estou falando sobre... Por que eu estou falando isso para vocês? Porque a educação do campo, ela deve ser prioridade. E quando nós não temos isso não nos é dado por nenhum governo, de sigla nenhuma. Infelizmente, somos nós, os professores, as professoras, os estudantes e as famílias que vamos galgando esses espaços. Então, o trabalho que a professora Vânia faz nesse sentido é muito, muito importante e ele vai render frutos para as próximas gerações. Os filhos dos alunos de vocês, os netos dos alunos de vocês é que vão colher os frutos desse trabalho que você se propõe a fazer agora. Então, desde já eu quero dar parabéns a vocês, agradecer e deixar a palavra aberta, quem quiser falar, apresentar seu projeto, pode ficar à vontade. Quem vai ser a primeira aí, gente? Eu voto na Jéssica. Ótimo, quando ninguém se prontifica a começar, eu aponto o dedo. Eu voto na Jéssica. Ah, bonita. Você abriu o microfone e não se manifesta, né, safada? Eu ponho na Jéssica, na Morgana, que ela já me conhece, assim, né? Ai, tá, vamos eu lá. falo assim, me conhece na sala de aula, né? As duas que conhecem na sala de aula. Quem começa? A Jéssica começa ou eu começo? Vamos lá. Posso começar, Morgana? Vamos lá. Boa noite a todos, né, que estão presentes. Já estou na educação do campo desde... Na verdade, eu comecei a ser professora no campo, né? Então, foram dois inícios que começaram juntos, né? Então, eu terminei minha graduação em 2019, 2020 eu já comecei a lecionar e comecei a lecionar no campo. Agora, neste ano, eu estou trabalhando em duas comunidades, né, que é na comunidade IP e Beleza, e o projeto que a gente vem desenvolvendo, porque somos duas professores que estamos desenvolvendo nessa comunidade, que somos eu e a professora Roselei, nós estamos desenvolvendo dois projetos com as turmas de primeiro, segundo e terceiro ano de ensino médio, onde nós misturamos todos os alunos da turma,
colocamos metade para cada lado, né, para cada projeto, independente da classificação de série. E, a partir disso, a gente começou a escolher os temas que eles sentiram mais afinidade de trabalhar. Um dos temas que a gente fez a escolha é uma continuidade de um projeto iniciado ano passado. O ano passado, já no SEMEC que a gente fez, né, um evento científico do campo, desenvolvemos um trabalho, um projeto de pesquisa sobre a piscicultura na comunidade do Beleza, e tivemos um resultado onde poucas as pessoas são legalizadas na piscicultura nessa comunidade. E aí a gente fez um estudo neste mesmo projeto lá no Pesque Pague, Morada do Sol. Este ano a gente vai revisitar esse mesmo Pesque Pague para fazer um estudo de caso sobre a venda do tambaqui, para entender como ele fez a implantação do Pesque Pague, o peixe que ele mais vende, né, que no caso é o tambaqui, como ele faz essa venda, se é desde a levinagem ou é só quando ele está crescido, né, na finalização do produto. E a gente vai fazer essa pesquisa através do método de entrevista. Ou seja, a gente vai estar sentando com o seu Aurélio, né, que é o dono do Pesque Pague, vai estar entrevistando ele, juntamente com o pessoal da Empaer, que faz assistência técnica, né, e ambientalista do Pesque Pague, para a gente poder entender como é que funciona todas as questões ambientais, legais, para orientar. Se caso futuramente algum produtor queira investir assim como o seu Aurélio investiu, saber como foi feito através deste método, né? Através dos caminhos que ele seguiu. Esse é um dos projetos. O título eu esqueci de falar, deixa eu ler aqui. Piscicultura. Um estudo de caso sobre a venda e produção do tambaqui no Pesque Pague Morada do Sol. Interessante. Jéssica, você está trabalhando na área de exatas? Ciência da natureza, né? Sim. E a Roselei? Sim, eu sou formada em física. Isso, eu sou formada em física e eu trabalho com os alunos física, química, agroecologia e projeto de vida. E a Roselei, ela é professora de linguagens, né, português, e ela é português, inglês e as trilhas de português, né, das áreas de linguagens. Porque eu vejo assim, quando você fala do seu Aurélio ele tem uma contribuição muito significativa para nos dar até, assim, na nossa colonização, na formação da nossa sociedade, né? Acho que se você conseguisse fazer alguém da história, né? Isso é interessante, né? Porque ele vai fazer uma retrospectiva histórica, com certeza, né? Mas, assim, lindo, lindo. Acho o seu Aurélio uma figura fantástica. O trabalho que ele faz, assim, acho que é muito merecido, né? É uma homenagem a ele também, né? Além de ser um trabalho relevante para a escola, para a educação, mas também não deixa de ser uma homenagem, uma figura assim tão emblemática como essa Aurélio, né? Ai, parabéns. Eu estou curiosa para ver esse trabalho. Não, então, assim, a gente tem... E isso foi uma coisa que a gente conversou muito com os alunos, né? A entrevista, o método de entrevista é algo que eu acredito, né, até pelo que eu aprendi na faculdade, é algo que fica muito aberto. A gente começa por um caminho e ela pode ir tomando outros, né? Então, a gente tem uma prévia, a gente tem uma noção do que a gente quer perguntar, mas a gente não sabe o que nos aguarda. Então, assim, a gente estamos com muita expectativa do que há de vir, né? Mas garantir 100% que a gente vai colher, a gente não consegue, porque é só lá no momento, entrevistando e entendendo como é que foi tudo, porque a motivação que a gente vai conseguir saber, né? É muito qualitativo essa informação, né? Ah, sem dúvida. E também pode falar. Como que, assim, além de ser uma extensão de um projeto que aconteceu ano passado, foi bem aceito os alunos dar continuidade no projeto? Como é que foi esse processo?
A escolha de escolher o tambaqui. No início, primeiramente, o ano passado, quando a gente falou dos peixes, né, um dos peixes citados foi o pirarucu. E aí gerou muita curiosidade, porque, por exemplo, 1 centímetro de pele do pirarucu é vendido a R$1. Então a gente queríamos, né, a gente cogitou fazer a pesquisa em cima disso. Só que depois, em conversa com o pessoal da Empaer, a gente descobriu que a venda do pirarucu aqui não tem mercado. Então não é o foco do Pesque Pague daqui o pirarucu. Ele tem, porque é um Pesque Pague, né? Tem várias produções de peixe, né? Várias espécies. Então ele tem como uma das produções, mas não é o foco principal. E uma das produções principais seriam o tambaqui. Então a gente acabou conversando com os alunos, né, novamente, e questionando se eles gostariam de trocar esse foco, de trocar a ideia do pirarucu, que não seria uma má ideia, mas voltar algo para mais da nossa realidade, para mais do nosso dia a dia, porque por mais que o pirarucu é um peixe gostoso, é algo interessante, poderia ser um comércio mais explorado, ele ainda é muito longe da nossa realidade, porque aqui na nossa região, por exemplo, a gente não tem um frigorífico de peixes. Então, toda a questão da venda em grande escala do peixe já cai por terra. Então, não dava muito objeto de estudo, né, nessas questões quantitativas. Então, assim, de início, os meninos ficaram um pouquinho frustrados, né, porque perde o foco, né, quando a gente não consegue o que a gente queria, né. Mas explicando tudo, o porquê da necessidade de mudar, eles compreenderam e depois concordaram, porque eles entenderam que a necessidade de ser algo mais voltado para a realidade deles. Uhum. A fala que você falou é muito interessante, você falou da pesquisa qualitativa, né? A pesquisa qualitativa é você dar, nesse caso da entrevista, que você vai usar a entrevista, é você dar voz aos sujeitos, né? E aí você contextualizar a partir daquilo que ele vê, da percepção dele, isso é muito importante, né? Isso, exatamente. E tanto eu quanto a professora Roselei, a gente sempre tenta trabalhar com os alunos que estamos dando a voz, mas não vamos interferir no que ele vai falar. A gente tem que ser bem direto no que ele está dizendo. Ele está dizendo A, é A que ele está dizendo. A gente não vai florear, não vai interpretar da forma como a gente quer. O dado é aquele que tem que ser colocado, porque a gente gostando ou não é a informação que ele está nos dando, né? E a gente não pode mudar isso no nosso gosto, né? Por mais que seja uma entrevista, porque eles tinham um pouquinho dessa percepção de que fosse uma entrevista, como é que a gente tinha que fazer? Como é que tinha que ser o processo de transcrição? A gente vai escrever qualquer coisa? Então a gente também teve que fazer todo um processo de explicar que não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, tem todo um método, e que esse método ele tem padrões para que seja separado o que é o pesquisador, nosso pesquisador, e o que é a informação. E que essa informação ela não pode ter nenhuma interferência do que o pesquisador acha. Então, isso deu um pouquinho de trabalho para que eles compreendessem no geral, mas foi algo assim que a gente conseguiu superar. Vocês pretendem trabalhar com roteiro estruturado ou não? Sim, vai ter um roteirinho bonitinho. Entendi. Até porque são os estudantes que vão fazer a pesquisa, né? A entrevista, isso, né? Isso, é porque assim, a nossa ideia é fazer uma visita técnica no Pesque Pague. Com a visita técnica, essa visita técnica será guiada pela Empaer, né? Porque já foram parceiros nossos no projeto do ano passado, né? E aí, enquanto acontece a visita técnica, vai ter o grupo do projeto em si, né? Porque a visita técnica vai ser para a turma inteira, então todo mundo da sala das turmas serão englobados na visita. Então vai ter um grupo em si que vai lá conversar com a Aurélia e vai fazer a entrevista. E aí essa entrevista vai ter todo um roteiro. E aí é nessa parte do roteiro que, às vezes, pode acontecer desse roteiro se desviar. Porque numa entrevista,
sempre acontece dele dar uma informação a mais e você querer saber mais dessa informação que ele está te dando. Mas aí é algo que foi nisso que a gente pegou, né, no pé deles nessa questão, porque uma coisa é a gente questionar a mais a respeito, outra coisa é a gente dar opinião a respeito do que estamos perguntando, que a gente não pode fazer isso, né? Então a gente estamos tentando tomar esse cuidado para elaborar o questionário, né? O roteiro, na verdade. Ah, vai ser sucesso. Tomara. Mônica, só para a gente se organizar aqui, para não delongar, porque se a Jéssica falou um pouquinho mais, vamos nos ater, principalmente, na escolha do tema. Não precisa ir além disso. Tá? Só na escolha do tema. Vocês vão ter a oportunidade de falar da dificuldade e depois vocês vão apresentar o projeto. Então, nós temos mais 3 rodas de diálogo. Então, esse agora é só como que aconteceu a escolha do tema. Dizer o tema, né? E como que aconteceu a escolha do tema. Eu acabei perguntando, nada que você curiosa. Sim. Aham. Gente, tem alguém que precisa sair agora, que está em formação e queira apresentar rapidinho para sair? Rosaline? Claudete, tem informação? Está me ouvindo, Rosaline? Claudete abriu o microfone. Estamos aqui. Quer apresentar, Claudete, para você voltar para a formação? Deixa eu só dar o Rosman tá por aí, porque o Rosman ele estava ano passado, muitas vezes ele consegue. Eu não sei se ele está na formação. Ele tá em sala de aula. Ah, em sala de aula. Isso, vou mandar mensagem aqui, mas até ele sair vai ser bem complicado. Mas você apresenta a partir do... Sim, o tema, né? Do que eu vivi, não assim, pode contribuir com ela, não, Vânia? Também, você pode, né, ajudar. Ela deixa ela pode, quem estava lá com o projeto ano passado, né, Daiane? Nós auxiliamos você aí, garota. A Rocha, Miguelena. Oh, que bom! Então, o tema do projeto é as novas tecnologias envolvidas na produção de leite e sua importância para os produtores lá da comunidade de São José, né? Achei bastante interessante, porque eu sou do campo, né? E esses temas, para mim, é muito importante, né? Moniquinha, um cheiro, nem falei com você. Eita. Mas, assim, esses temas se mexe com a gente, né? Porque a gente vem do meio rural, então, para a gente é muito importante. Então, a temática foi escolhida junto com nossos alunos, sentamos, perguntamos, já vem de um outro projeto que a professora Daiana já estava, eu não estava no outro projeto, né? Mas é uma continuidade, eu acho que é mais ou menos isso aí, uma continuidade, e os alunos, assim, o pouco que a gente sentou para definir o tema, porque é eu e outros professores, né, que fazem esse trabalho, então, assim, eles gostaram muito, se envolveram muito, sabe? Opinaram, a gente já era para escolher o tema, já tentar ver uma problemática, os objetivos, a gente já começou a escrever alguma coisa, começou a dialogar sobre algumas metodologias que a gente vai utilizar, o que eles achavam melhor, né, sobre a temática, por que eles achavam que era interessante para eles lá. Então, assim, eu achei o envolvimento muito legal dos estudantes lá com relação ao tema. Foram eles mesmos que falaram, professor, as novas tecnologias estão aí a gente pode ver a importância delas. Sim, justamente. Então, assim, eu gostei bastante do envolvimento deles na escolha do tema. É só para falar do tema, né? A Daiane, se quiser complementar com alguma coisa também de lá, né? Pode falar, É isso aí, Mônica. É uma continuação do projeto do ano passado que eles escreveram. Aí, esse ano, eles voltaram aí para dar continuidade, assim como a professora Jéssica no Beleza, lá na comunidade de São José também, eles vão dar continuidade do trabalho do ano passado. Eu não vou lembrar o tema, mas o tema deles foi voltado à questão do leite, da comunidade. Aí eles, acredito eu que eles ainda não têm, né, as tecnologias ofertadas aí para tirar o leite, acredito que ainda é manual. Aí eles entraram aí agora com essa temática, né, puxando o gancho aí do projeto do ano passado.
Eu acredito muito na continuidade dos projetos, sabe? Eu acho que a educação, ela falha justamente quando ela não dá a oportunidade de dar continuidade. Às vezes a mudança do professor, às vezes... E isso acaba sendo uma lacuna. Eu acredito muito quando... Em dois aspectos são importantes para mim. Quando a gente consegue continuar alguma coisa que a gente... E também quando a demanda, a ideia, ela vem da comunidade, ela vem dos estudantes, ela não é imposta, ela vem de baixo para cima. Tudo que a gente tenta fazer de cima para baixo, a tendência é não ser tão exitosa, né? Muito bom, meninas. Eu já estou ficando envolvida com esse projeto de vocês não imaginam tanto. Muito feliz. É bom que aí você pega a câmera aí para cá e vem no final do ano participar da banca. Você... É verdade. Não tinha pensado nisso. Claro que eu vou. Nós fazemos convite em nome da nossa coordenadora que está viajando. Nós convidamos para ser a nossa... como é que fala? Esqueci o nome. Lá participar da banca. É a banca, na apresentação dos projetos. Ai, com prazer. Glorificar com esses lindos projetos. Que lindo. Simone, você quer apresentar? Alô, Simone? A internet dela está oscilando. Estou saindo porque tem que continuar o baile. Isso. Vai lá. Obrigada, muito obrigada. Beijo, obrigada. Beijo, então. Se não tiver ninguém na fila, eu me candidato. Parece que as coleguinhas, todo mundo vai falar. Tá com medo de falar? Eliana. Ninguém na fila, não? Não. Pode falar, Nayara. Pode falar, você é a Nayara. Peraí um pouquinho. Simone. Simone, você está ouvindo? Ela não está ouvindo. Pode apresentar, Daiane. Eu vou ver com ela aqui no PV o que está acontecendo, tá? Pode apresentar, você. Então, boa noite, professora Mônica, né, doutoranda. Para mim foi uma surpresa saber que você já está no doutorado e, ao mesmo tempo, assim, felicíssima, né? Um casal de professores do nosso município, ao qual nós somos aí presenteados por Deus, né? Hoje a senhora doutoranda e o professor Domênico aí mestrando. Olha que maravilha, né? Nós só temos aí a parabenizá-los e se alegrar juntamente com a conquista de ambos. Meu nome é Daina Meirelli, né? Trabalho hoje na comunidade da IP, Beleza, São José e Caxangá. São José e Caxangá são salas multisseriadas, primeiro, segundo e terceiro ano. IP tem o segundo e terceiro ano, que é também multisseriada, e o Beleza também com o segundo e terceiro ano multisseriado. IP e Beleza somente com os primeiros anos separados. O tema do projeto, juntamente com a professora Nayara Carlos, nós iremos aí discutir sobre as infraestruturas escolar e recursos materiais. Esse é o tema, né? E o desafio para a educação física dos alunos no ensino médio no campo. Essa pesquisa será desenvolvida, né, com os alunos do primeiro ao terceiro ano do ensino médio, e como aconteceu a escolha aí do processo, né, a gente estava em uma aula teórica do conteúdo ao qual nós estamos trabalhando agora, e fará também parte das apresentações culturais do nosso SEMEC. Os alunos indagaram como que seriam as aulas práticas, já que nós não temos aí infraestrutura, né, física para as aulas práticas e muito menos materiais para tal prática da modalidade. Aí surgiram aí essas indagações, e aonde veio aí a curiosidade de estar fazendo uma pesquisa, né, para a gente descobrir aí. Aí eu vou abrir agora espaço para a professora Nayara falar da comunidade onde ela dá aula. Vamos pegar o gancho junto, Nayara. Aí nós falamos juntas, beleza. Tá? Meu nome é Nayara Carlos Ferreira de Lima, né? Eu entrei esse ano no campo, meu primeiro ano. Eu dou aula na Vila da Paz, na Carmelita e no Santo Antônio. A gente escolheu junto com os alunos essa temática, esse título, porque a gente acha que os recursos, né, nas escolas no campo são muito inferiores ao que tem aqui na cidade, né? A falta de material, as quadras também para poder praticar as aulas de educação física também.
E é isso aí. O que mais, Daiane? O projeto de vocês, ele tem esqueci. Pode falar dele. Ih, travou, Daiane travou. Enquanto volta, não sei se a Daiane me ouve. Nayara, me ouve, Nayara? Sim, estou escutando. Assim, eu vejo esse projeto, ele é fundamental, sabe? Que às vezes só o professor fala e reclama. Falou? Tá ouvindo? Sim, agora estou, pode falar. Eu esqueci de falar da formação, né? Porque somos formados terão na uma área de educação oportunidade. física. E eu... somos formados. Que delícia. Então, como vocês são profissionais, né, formadas, inclusive, que estão atuando e que já atuaram, que têm experiência em outras escolas, vão apresentar uma reivindicação, na verdade, além de ser um projeto, né? Vocês vão documentar. Porque às vezes nós falamos e reclamamos, mas não documentamos, né? E o mais interessante do projeto de vocês, me permitam, Vânia, fazer uma observação, porque vocês, além de vocês ter uma questão documental, vocês também estão abrindo os olhos da sociedade, né, da comunidade em relação ao descaso, porque a realidade que eles vivem é aquela, então está tudo bem, está tudo certo, nós somos, a Marina Colasanti fala, né, que a gente se acostuma, né, a gente se acostuma com as coisas mais ou menos, né, e quando a gente se acostuma, a gente não pensa que elas podem mudar, elas podem ser diferentes, então, todo mundo me conhece, sabe que eu sou da luta, né, eu vejo esse trabalho, todos são muito relevantes, mas eu vejo esse, assim, fundamental, porque vocês vão mostrar, escancarar uma fragilidade, vão expor as vísceras, né, do descaso do poder público em relação à educação física no campo, que é tão relevante quanto em qualquer outro lugar. Né? Está nos documentos oficiais, né? Vocês, professores de educação física, têm que pagar o CREF, tem uma série de exigências, né? E aí vocês chegam na escola e vocês se deparam com o quê? Com a ausência de uma quadra adequada, de materiais adequados, e aí? Né? Então, assim, algo errado não está certo, usar o jargão dos adolescentes, né? Nós temos que... E aí, eu acredito, assim, eles vão fazer uma ferida, e vão dar uma arranhada aí no sistema, é interessante, tem que fazer isso mesmo. Por isso que a gente faz licenciatura, né? Jéssica levantou a mão. Não, é só uma dúvida. O questionário vai ser para 7 comunidades? Sim, vai pegar as 7, porque cada comunidade é uma realidade diferente. E através de documentários com foto também. Isso, que eu ia falar agora, né? Vocês vão escancarar, principalmente para os alunos, né? Já pensou, e a gente vai pegar 2 vertentes, né? A gente vai, como diz a doutoranda Mônica, nós vamos abrir a ferida tanto de estado quanto município, né? Porque o município também tem uma culpa, né, grande, porque a escola é do município, né? O estado está só ali cedido às salas para que as salas anexas estejam ofertando o ensino médio, né, para as turmas. Mas a gente também vai mexer nas 2 feridas, tanto Estado quanto município. Mas, como diz, né, o pesquisador está aí para isso, né, pôr a cara a tapa e abrir feridas mesmo. Isso, você tinha comentado, isso aí, Daiane. O papel da pesquisa é esse. Esse é o papel da pesquisa, é mudar a realidade, porque não adianta uma pesquisa dentro da conformidade, dentro do ordinário, né? Qual é o sentido de pesquisar algo que não precisa mudar, né? Esse é o espírito. É isso. Eu acredito como assim, pesquisador é isso. Você tem que pesquisar algo que ele vá de encontro com a necessidade da comunidade, para tirar as pessoas do conformismo, né? Ah, tá tudo bem, minha casinha tá boa aqui, tô bem aqui, para que sair lá fora? Não, vou ficar aqui dentro mesmo. Não, a gente tem que sair do conformismo, né? E trazer aí algo que venha, se pelo menos não mudar a curto prazo, mas pelo menos a longo prazo, né? Possa vir aí dar um efeito para a comunidade a qual está realizando esses projetos aí. Isso aí, meninas.
Rosaline levantou a mão. Oi, Rosaline. Tá me ouvindo, Rosaline? A gente não está te ouvindo, tá? Não, Rosaline. Dayana e Mayara, deixei esse poema aqui nos comentários. A gente se acostuma. A Já tô Rosaline... lendo aqui. É por causa que meu computador não deu certo, não. Ah, tá. Agora eu te O ouço. áudio dele não está funcionando. Aí eu entrei aqui pelo celular Isso. Não, pode ser. para ver se dá certo aqui, né? Uhum. Bom, eu sou a professora Rosaline, né? Eu estou trabalhando nas comunidades, né? Do Beleza, IP e Caxangá, só que daí eu estou responsável, né, pelo projeto lá na comunidade Caxangá, né? Com os alunos do primeiro ano lá. O tema da pesquisa é atividades econômicas desenvolvidas pelas famílias dos alunos da Escola Procópio Faria na comunidade Caxangá, né? A questão, né, da escolha do tema, no início, parece que está dando eco, pessoal, é só aqui. Será que Tá dando ego, mas eu te ouço. Pode continuar. Ah, tá. Deixa eu ver se é por causa que está conectado aqui. Talvez esteja conectado no computador também. Não sei. Vai ser melhor agora. Quando foi falar da questão da escolha do tema, né, os alunos já tinham algo em mente que eles queriam pesquisar sobre... Porque eles estão percebendo que na região, em várias regiões, né, a questão da produção das lavouras, né, está sendo bastante abrangente, né, e eles percebem que lá na comunidade deles, né, a questão da produção da lavoura quase não tem, né. Aí surgiu a necessidade deles analisar o porquê não tem, né, porque que lá essa atividade econômica de produção de lavouras não tem, né, o porquê disso. Aí, a partir disso, né, foi ramificando, né, chegou a questão da gente analisar não só a parte das lavouras, né, mas se analisar todas as atividades econômicas que são produzidas lá na comunidade, né, porque quando a gente faz esse levantamento das atividades econômicas que são produzidas lá na comunidade, né, vai vir a questão, né, de que a produção de lavouras, no caso, né, a gente espera que a produção de lavouras, no caso, não vai estar presente nessas atividades, né, e a gente vai tentar explicar, né, a Mônica Strag saiu. Ela está entrando. Deve ter caído a conexão. Pode continuar. Perdi. Daí a gente vai trazer, né, a questão do porquê dessa atividade econômica não estar sendo produzida lá, né? A princípio, a gente está a questão de fazer o questionário, depois fazer entrevista, né, com alguns produtores, para eles tentar explicar se ele já tentou, né, fazer essa atividade econômica ou não, né, e o porquê, e assim, né, trazer o esclarecimento dessa temática que eles querem, né, das atividades econômicas que são desenvolvidas lá na comunidade. Rosaline, você me desculpa, eu caí, eu não ouvi o título. Você repete, por favor? As atividades econômicas desenvolvidas pelas famílias, né, da comunidade escolar, lá da Escola Procópio Faria. Ah, que interessante. Você vai fazer um levantamento, né, das atividades econômicas que são desenvolvidas lá na comunidade, né, pelas famílias dos alunos da comunidade escolar, no caso. Vai fazer um levantamento só dos alunos da comunidade escolar em si. Eu acho muito importante, sabe, porque quando se fala do campo, eu falo assim com propriedade, porque eu sou do campo, né? Que às vezes não, é muito comum que as pessoas elas têm baixa autoestima, né? Principalmente jovens e adolescentes. Ah, meu pai é verdureiro, meu pai é, sei lá, plantador um exemplo, de cana-de-açúcar. E quando você faz esse levantamento, você vai trabalhar a importância das atividades, você vai trabalhar o quanto essa atividade ela é importante não só para o sustento, mas também economicamente para outras pessoas, você acaba construindo, né, um lugar
importante, né, de importância, lugar de importância, né, isso para a autoestima do estudante, da família, e inclusive, principalmente se você trouxer, né, de repente, os próprios pais, os familiares, de repente, em algum momento, para falar sobre a atividade, esse é o empoderamento do homem do campo, né, tão necessário, né, porque a gente sabe que nós temos pessoas com ideias incríveis, né, com iniciativas fantásticas, mas que têm medo de falar, e acho que uma das coisas mais interessantes do seu projeto é justamente colocar eles no lugar que eles devem estar, né? Isso, é porque a gente observa que, por mais, né, que sejam as comunidades rurais, cada comunidade tem uma realidade, né? Então, a gente quer fazer esse levantamento para ver qual que é a realidade econômica lá dessa comunidade, né? Para ver quais são as principais atividades que são produzidas lá, né? Então, o objetivo, né, do trabalho vai ser fazer esse levantamento das atividades econômicas, né? E também ver a viabilidade, por que não produz outra atividade econômica, né? Então, vai ser baseado mais ou menos nisso. Muito interessante, Rosane. É a escola dando lugar de fala para os sujeitos da comunidade, né? Me permita, Vânia, me correr uma coisa que eu não posso deixar de falar. Eu estive no Jalapão recentemente, eu estava envolvida com uma pesquisa lá no Jalapão, e eu vim de carona com uma moça, ela está fazendo jornalismo na UFT. Linda, moça linda, uma preta maravilhosa, assim. E nós íamos conversando, e ela falou assim, que na escola, quando eu estudava na escola, a professora de língua portuguesa disse para ela assim que ela não perderia tempo reexplicando tarefa para filho de farinheiro que não ia passar disso. Nossa! E ela tem essa ferida aberta, e hoje ela vai ser uma jornalista, ela está estudando jornalismo, e ela será uma grande jornalista, sem dúvida. Então, assim, às vezes, as feridas que a escola abre, às vezes, né, por não reconhecer a importância, né, por essa cultura colonialista, né, que vocês falávamos ontem, eu e você, né, Vânia? O quanto a escola peca, né, desmerecendo, e, às vezes, matando um sonho, né? Se ela tivesse escolhido escutar essa professora, ela teria ficado lá. Não seria ruim, mas nós perderíamos um talento incrível, né? Então, assim, esse projeto seu, Rosane, é muito isso, sabe? É colocar os sujeitos onde eles têm que estar, né? Onde eles devem estar. E assim, dar a devida importância a todos. E claro, desenvolver o projeto, que é o seu objetivo, né? Parabéns. Isso aí. Morgana, você quer apresentar? Levantou a mão? Você quer perguntar alguma coisa? Não, eu sou ansiosa. Então, eu sou... Você está coçando para falar, né? Eu sou ansiosa. Se eu tiver que fazer uma coisa, eu já faço logo, porque eu não dou conta de ficar... Assim, não sei, né? A gente fica escutando, a gente fica... Vamos dizer, igual a minha mãe, a gente fica se comichando aqui de cá. Na escolha do tema aqui, eu sou professora, né, formada em filosofia, desde 2022, eu terminei ano passado. Atuei ano passado como professora do município, né, ainda sem concluir o meu curso. E este ano aceitei aí o desafio de dar aula aqui na Santo Antônio, que é a comunidade onde eu resido, a comunidade onde eu terminei meu ensino médio, né? E aceitei o desafio de dar aula para o ensino médio nesse ano. Sou professora aqui nas áreas de humanas e linguagem, então essas disciplinas aí de linguagens e humanas são todas minhas, e projeto de vida, né? Eu e a Glaucia estamos compartilhando a experiência de estar produzindo esse projeto com os alunos. A Glaucia deve estar aí por aí presente. No momento em que a gente foi escolher o tema deste ano, eles disseram que eles não queriam o mesmo tema do ano passado. Eles queriam fazer algo novo, algo diferente. Aí eu peguei e comentei com eles, porque é o seguinte, a renda aqui da comunidade é muito voltada para o leite. E é uma coisa de particularidade deles. Algo que eles, tipo assim, já se familiarizam. Então, assim, eu penso que quando você tem uma familiaridade, você veste a camisa mesmo, você vai a fundo mesmo para ver. Eu penso assim que eles vão ganhar tanto com a pesquisa, quanto com o conhecimento que eles vão ter
da própria pesquisa. E aí eu conversei com eles e perguntei para eles o que vocês acham que vocês podem falar. Aí eles, professor, não sei, eu quero fazer algo diferente, mas a gente não sabe, aquela coisa, né, de adolescente, assim, indeciso. Aí eu falei, por que vocês não falam do leite? É a rotina de vocês, porque a maioria deles, né, tiram leite antes de vir para a escola, chega em casa, aparta a vaca, enfim, aquela correria que, assim, professores do campo, quem mora no campo, sabe a correria que é. Então, a gente delimitou, escolheu o tema, né, produção de leite, e delimitamos o tema produção de leite no projeto de assentamento de Santo Antônio do Beleza. Aí a gente pensou em, de início, fazer a questão da comercialização do leite. Porém, depois eles decidiram que não, que seria mais interessante eles fazerem em relação a alta e baixa do leite no período de chuva e de seca. Como é o manejo dos produtores rurais, o que eles falam, o que eles fazem no período de chuva e o que eles fazem no período de seca, o que eles, assim, podem dizer que é o fator mesmo relevante dessa queda, que a gente sabe que existe uma queda no período de seca, a questão do leite. Qual o impacto na renda familiar dos produtores de leite no período da seca. Então, todas essas questões, assim, que eles tiveram curiosidade. No momento em que a gente estava conversando sobre isso, inclusive, só um minuto, gente, só um minutinho. Gente, vocês desculpa, filho em casa é problema. Mas aí, no momento que a gente estava discutindo sobre, né? Então, assim, o questionário que a gente fez foi em cima das dúvidas que eles mesmos têm, né? Sobre a questão da produção do leite. E, assim, eu acredito, eu estou muito, assim, animada. Estou muito, assim, né? Mas eu vou deixar a Glaucia complementar aí, se ela tiver alguma coisa para dizer, porque senão eu falo tudo, depois eu não tenho o que falar. Boa noite a todos. Me chamo Glaucia. Sou professora das disciplinas, né, das exatas, agricultura familiar e agroecologia. Não sou formada, estou ainda concluindo, certo? Em licenciatura em matemática, né? Estou ainda na jornada. Em relação ao tema aí, como a Morgana já iniciou, né? E, eu vejo aqui na comunidade que está tendo uma grande diferença, né? Na questão também tanto do manejo quanto a questão da alimentação das vacas leiteiras, né? E também outra realidade que a gente também focou foi a questão que aumentou a questão né, dos produtores na questão na produção do leite, né? Acabou surgindo mais produtores, né, em relação a isso, do que em relação a gado de corte, né? A gente observou que houve também uma redução. Não quer dizer que parou, lógico que não, mas deu uma redução bastante e aumentou a questão dos produtores para o gado de leite. Eu também achei bem interessante o tema, porque como a maioria dos alunos, né, da gente, às vezes quando não é eles que, né, tiram o leite, mas que ajudam o pai, mas é os pais dele, então é uma forma também de conhecimento, deles tentar conhecer mais, né, o que eles estão fazendo, o que os pais deles estão, né, fazendo também. Acho que essa pesquisa, assim, eu conversei com eles e, tipo assim, tem o lado social, um lado, vamos dizer assim, quantitativo, mas também a gente tem um lado qualitativo, né? Então, assim, eu acredito que a nossa vai ser meio a meio, quanti-quali, fazer igual a minha pesquisa mesmo de TCC, porque eu fiz também em cima da comunidade. Por isso que eu estou animada, porque minha pesquisa de graduação já foi em cima da comunidade. Aí fazer outro participar, né? Não é fazer, porque quem vai fazer são eles. Mas participar de um outro projeto de pesquisa em cima da comunidade me anima.
Assim, eu sou a pessoa assim que eu, particularmente, e a Glaucia também, somos pessoas que vestem mesmo a camisa da nossa comunidade, né? Então, assim, a gente está bem esperançosas, bem animadas mesmo para estar desenvolvendo o projeto. Os meninos também estão muito participativos. Então, assim, acredito que tem tudo para ter um êxito aí no final desse projeto. Com certeza, quando o projeto nasce, né, do desejo, né, dos estudantes, eu gostei, Morgana, quando você falou da sensibilidade que vocês tiveram em acolher as ideias dos estudantes. É aquilo que nós falamos anteriormente, né? Quando você traz assim, a ideia do estudante e aceita ela, o engajamento vai ser, com certeza, maior, né? Paulo Freire fala que ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura e fora da boniteza, da alegria, né? Não pode. E essa conexão que você tem com o lugar que você vive, com a sua comunidade, é muito importante que ela se torne ciência, né? Fazer ciência a partir do que eu conheço, do que eu vivo, de onde eu vivo, porque você também, além de você estar trabalhando com os estudantes o projeto, que é desse tamanho, perto da grandeza, você vai colocar em evidência esse lugar tão importante, tão especial. Porque o que mais bonito desses projetos, que nenhum deles se encerra por si, né, Vânia? Não. Todos eles têm um desdobramento social. Todos eles. E todos eles... E mais, outra coisa interessante também, o ineditismo disso, né? Sim. Que são ideias inéditas. Porque há 10 anos atrás, pense quando vocês eram estudantes do ensino médio, qual era a ideia que vocês tinham desse lugar? Como é que a escola tratava esse lugar? Como se você estivesse fazendo um favor de oferecer a educação do campo, né? E hoje vocês estão aí virando a mesa, virando o jogo e mostrando que vocês têm muito a dizer, muito a contribuir com a educação, a partir do conhecimento que vocês têm, né? Voltando ao Paulo Freire, né? Não existem saberes maiores ou menores, né? Mais importantes ou menos, tudo são saberes. E trazer para a pesquisa aquilo que eles querem, que é uma demanda deles, é fundamental. E, com certeza, é sucesso, né? Sempre vai ser sucesso. Porque muitas vezes as nossas leis educacionais, elas não funcionam. Por quê? Porque elas são feitas lá no Congresso e elas são jogadas dentro da escola. E quando é um projeto que nasce dentro da escola, a chance de êxito é muito grande, né? E eu fiz o meu projeto de pesquisa em cima da comunidade, justamente sobre os estereótipos do campo, né? Então, assim, eu trabalhei muito, tipo, qual era o estereótipo do meu avô, qual foi os estereótipos do meu pai e quais são os de hoje. Então, você vê um paralelo, você faz um paralelo. E, assim, hoje, os meninos, assim, se você pegar a faixa ali de 20 a 30 anos, ainda tinha muito aquele negócio, o aluno do campo é inferior ao aluno da cidade. Hoje, eles já estão mudando, eles se sentem, né, valorizados, se sentem, assim, protagonistas mesmos, e eles têm o orgulho de vir do campo. Então, por isso que eu quis pegar mesmo uma coisa da rotina deles. Porque eu penso... Desculpa. O conhecimento que eles têm, né? Tipo assim, uma coisa riquíssima. Eles sabem o valor do trabalho, eles sabem o valor o preço que eles têm que pagar por cada coisa. Eles são muito pé no chão em relação aos meninos da cidade, entendeu? Então, assim, eu penso assim que colocar eles para estar vendo de fora, porque eu penso assim que às vezes a gente vê de dentro. Quando você faz a pesquisa, você vê de fora. Né? Você se sai de dentro da situação e vê de fora. Eu quero passar isso para eles, que eles vejam de fora o quanto é valorativo a questão da produção do leite, a questão deles serem participativos da comunidade, como eles são, né? São filhos de agricultores e estão aí futuramente, eles mesmos falam que eles querem ter a terra deles, mexer com o gado deles, eles não têm vontade, assim, de, vou para a cidade, entendeu? É outra visão. Eu até peço licença para sugerir uma leitura para vocês, acho que a Vânia com certeza conhece, deve ter lido. É outro sujeito, outras pedagogias do Arroio,
É um livro incrível, que fala exatamente sobre isso. Li ele para fazer meu projeto. Então, eu tô atrasada. Então, bom, meninas, quem levantou a mão? Eu. A Eliane levantou a mão primeiro, depois a Adriana. Então, vamos lá, Eliane. Isso, Eliana. já estou ansiosa vendo os colegas aí falando sobre esse projeto, né? Tá muito bom essa noite, né? Bem produtiva. Boa noite a todos os colegas. Boa noite à professora Mônica também. Eu estava com a câmera ligada e o meu rapaz aqui, né? Você foi professor dele, nossa, adoro ela. Eu falei, vem cá ver, vou desligar a câmera. Desliguei, ele veio ver você, né? O Matheus Almeida Veiga. Isso. Sim, mando sim. Então, eu sou a Eliana, professora Eliana. É o meu primeiro ano de atuação e estreiei já no campo, né? E o que eu tenho, assim, para dizer, né, que eu estou gostando. A gente tem, né, vários desafios, né? O campo, né, cheio de desafio, mas eu confesso que estou gostando. E as comunidades que eu estou trabalhando, São José, né, primeiro, segundo, terceiro. Também trabalho na IP, né, com o primeiro, e também no Caxangá, né, o primeiro e o segundo. E o projeto, né, de pesquisa que está sendo desenvolvido é com o primeiro ano lá na IP, com os alunos, né, da IP no primeiro ano. E a gente, eu vou dizer assim já o tema, vou ser bem breve, né? Eu creio que tem um horário aqui, mas assim, para chegar assim ao tema, os alunos chegar, qual a escolha deles, né? Como que eles, né, se deu a esse desenvolvimento dessa temática, a gente trabalhou várias questões, né, de texto científico, né, para a gente poder estar desenvolvendo o pensamento científico deles, né, primeiramente, né, que ainda para eles é algo novo, né, os projetos, né, com os alunos, né, e a gente deixou eles bem à vontade, trazemos textos, né, científicos para eles fazerem a leitura. E aí a gente chegou e perguntou, e aí, vamos chegar num tema, o que vocês pensou? O que vocês querem? Qual são o anseio de vocês? O que vocês querem buscar? Trazer? Aí ele chegou, né, sobre a questão do projeto, o tema é o projeto IP, né, História do Desenvolvimento. Então, esse é o tema. E também, eu esqueci de falar, não sei se a minha colega, a professora Shirley, está aqui, a gente está compartilhando junto, trabalhando junto, né, nesse processo, né, do desenvolvimento deste projeto. E a gente já tem algo já, né, escrito, buscado, né, a gente dividiu, né, como que foi, né, se chegou a esse tema, né, a gente colocamos eles para dividir em grupo, para eles buscar qual é o anseio. Então, todos, né, assim, no modo geral, eles quis trazer essa questão do processo histórico. Como que foi desenvolvido, né, esse processo histórico ali, o desenvolvimento, né, da história do projeto IP. Então, esse é o projeto, e está, assim, bem participativo, os alunos estão gostando bastante, a gente percebe, né? Então, assim, é a autonomia deles, né? A autoria deles mesmo, deles está desenvolvendo. A gente está só mediando eles, né, ajudando e contribuindo para que a gente traz, né? E vai ter também, né, questionários, a entrevista, né, vai ter alguns entrevistados, né, para a gente trazer, para dar andamento a este projeto. Eu acho que era isso, esse processo, depois a gente... Ele ia trabalhar a pesquisa com o primeiro ano, sozinho, só o primeiro ano. Ele é extremamente desafiador, né? Aquela fase da transição, que eles estão ingressando no ensino médio. Então, assim, eu vejo, assim... A gente teve que trabalhar vários textos científicos, fazer mesmo a introdução mesmo para que eles entendam, né? E está desenvolvendo, está bem gostoso. Eu vou pedir para você repetir o título para mim, por favor. Projeto IP, História do Desenvolvimento. Às vezes, depois a gente pode até mudar, mas o que eles querem mesmo é trazer esse processo do desenvolvimento. Como que se deu, né, o processo histórico, né, do projeto IP? É muito interessante, né, voltar, revisitar a história, né, com certeza vão trazer aí
falas importantes, vocês foram entrevistar os primeiros moradores, né? Moradores. Sim. Vai ser um processo de pesquisa também na mesma linha de todos, na verdade, né? Todos vão dar lugar aos sujeitos inseridos na pesquisa, né? E parabéns, Eliane, fiquei feliz, assim, eu não falei não falei antes para ninguém, mas eu aproveitar agora que me ocorreu, se vocês precisarem de alguma coisa nesse sentido também, que eu puder ajudar todos vocês, se achar que eu puder contribuir, vocês podem me procurar também, tá? Eu gosto da pesquisa, eu acho com certeza, com certeza. Eu vou colocar o contato dela lá no grupo, tá? Se a moça permitir. Pode sim, pode colocar, pode me inserir se quiser, colocar no grupo. E é isso, Eliana. Eu imagino, você programou a aula de campo? Sim. E, assim, eu mencionei a outra professora Shirley, né? Não é só eu que estou, né, desenvolvendo, mencionei, né? Eu e a professora Shirley, então, sim. Muito bom. Isso vai ficar muito interessante. Adriana, obrigada, Eliana. Adriana, quer apresentar? Quero sim, Vânia. Já estou aqui com os outros colegas, estou ansiosa já. A Ariana, você viu? Né? No início, tivemos que usar o dedômetro, indicar para poder falar. Agora já né? Estão querendo falar. Então, vamos lá, Adriana. Vamos. Boa noite, professora Mônica. Prazer em conhecê-la. Boa noite. Prazer é meu. Começou comigo a professora Juliane e o professor Benedito, só que a professora Juliana saiu de licença maternidade, saiu o professor Benedito e a professora Valquíria. Nós vamos falar sobre a história da comunidade da Vila da Paz, que é quase o da minha colega Eliana, né? Só que da comunidade Vila da Paz. E também trazer uma homenagem ao quem teve a ideia de fundar a comunidade, que é o senhor Natalício. Ele, felizmente, nos deixou. Então, a gente está trazendo uma homenagem também a ele, porque foi ele que trouxe a ideia. Ele doou um pedaço da terra dele para ter a comunidade, que ela foi fundada em 1991. Eu ainda nem sonhava em vir para cá, que eu sou de Barra do Garças. E quando eu mudei para cá, em 2006, portanto, eu terminei o meu ensino médio na Escola do Campo. Eu terminei o ensino médio, onde eu hoje sou professora. Você viu, Mônica, a importância da Escola do Campo? Né? Meus filhos estudaram, eu fui como mãe, depois eu fui como aluna, e hoje estou como professora, na mesma escola de 2006 que eu cheguei para cá. Então, assim, pelo que a gente já fizemos a pesquisa, os nossos alunos hoje, eles não têm conhecimento do que, em 1991, no ano de 2000, muitas famílias veio, outras foram, e tem, inclusive, da professora Juliana, que a família dela é bem extensa, que bastante, a família dela é bem grande. Então, a gente está trazendo a história da Vila da Paz para esses alunos hoje, que não conhecem. Portanto, o primeiro morador da nossa comunidade, ele veio para a nossa comunidade trazer uma máquina de arroz. Quando nós pesquisamos, que o rapaz falou para nós que o primeiro fundador da comunidade Vila da Paz tinha vindo morar na vila e que o seu Natalício doou um pedaço de terra, muitos falam assim, o que é uma máquina de limpar arroz? Hoje vai no mercado, você pega um pacotinho de arroz lá e pronto, né? Então, é um conhecimento que muitos hoje não sabem o que é. O que é uma máquina de limpar, quem foram os primeiros moradores que veio. E tem muitas pessoas daquela época que hoje os que veio não estão mais entre nós, né? Mas tem filhos, tem netos, inclusive tem uns alunos nossos que são netos daquela época.
Então, é um conhecimento que nunca foi feito na nossa comunidade e a gente hoje está levantando esse conhecimento. Nossa, eu fiquei emocionada quando você falou que vocês vão fazer uma homenagem, né? E uma pessoa que não está mais entre vocês, mas isso é muito bonito, né? Valorizar essa figura, ainda que tardiamente, ainda que depois, né, de sua morte, valorizar esse legado que ele deixou para a família, né? Isso vai ser, com certeza, um momento muito emocionante, né? Eu vi até uma frase que é muito dita, né? Que uma sociedade que não valoriza a história, ela tende a repeti-la, né? Então, assim, acho que é interessante a gente valorizar o que nós temos, os nossos ancestrais, quem começou, né? Quem veio na frente, quem desbravou, quem desmatou, quem abriu a estrada, para que a gente possa pisar hoje e andar até descalço, se quiser, né? Então, assim, meus avós, eles são pioneiros do município de Vila Rica, e eles chegaram na década de 80, e, assim, eles nunca tiveram acho que nenhum afago nesse sentido, né? E que bom que a comunidade hoje, que nós hoje mudamos, que nós hoje estamos enxergando, e estamos enxergando essas pessoas e valorizando. Eu sei que existe uma corrente muito também contrária a isso, né, que dizem que eles vieram, desmataram, acabaram com tudo, mataram os indígenas, não sei o quê. Eu sei que tem essa, né, mas assim, ok, não estou isentando eles. A história também não isenta, mas eles também foram lutadores, eles também facilitaram muito a nossa vida hoje, né? Então, eu creio que nós temos, sim, que reverenciar as pessoas e ensinar. Você resgata valores com o seu projeto, assim como a Eliana resgata valores. Porque você ensinar para a criança, para o adolescente, que o mais velho, aquele que veio antes, ele tem um papel preponderante para que hoje você tenha acesso às coisas que você tem. Então, isso é trazer para a escola mais do que o ensino, né? Meramente, mas também resgatar valores, né? Que hoje nós estamos vivendo um momento de crise, né? De valores. Isso. Acho muito bonito isso. Ele, inclusive, o senadorista, inclusive, quando ele doou esse pedaço, ele não aceitava, ele colocou uma pessoa para cuidar desse pedaço de terra e ele não aceitava que vendesse. Quem chegasse tinha lá o seu lugar para começar a comunidade. Então, ele não aceitou retribuir para ele. Ele queria que aqui transformasse a comunidade que a gente tem hoje. Eu sei que a Laiana quer falar, mas só para não perder o gancho, é o contraponto, né? Hoje nós estamos ainda vivendo lutas sangrentas por terra, as pessoas se matando por pedaço de chão, e esse homem vai e doa, né, de livre, espontânea vontade, sem que ninguém o obrigue a fazer isso, né? Então, isso é muito belo, é muito bonito. Fala, Dayana. Só pegar um adendo aí na fala de vocês. Na minha conclusão de curso, eu pesquei um pouco sobre a história, né, da educação de Vila Rica. E eu fiquei tão maravilhada com a história que eu tive o privilégio de conhecer a primeira professora, né, da escola, lá de 1980, 81, e como a escola foi construída, como ela era antes, tem até foto guardada nos meus arquivos, que era uma choupaninha, depois veio a construção da casa de madeira, não, é lindo. E aí a gente deu aquele anseio de fazer escrever sobre a história de Vila Rica, que que mais eu fiquei maravilhada. Na avenida hoje, em frente ao Banco do Bradesco, era terra. Não tinha casa, só tinha aquela avenida. E a banda de fanfarra, todos lindos, de soldadinhos, desfile de 7 de setembro. Aí a gente faz análise. Eles não tinham nada e tinha tudo. Hoje nós temos tudo e não temos nada. Quando que Vila Rica tem um desfile de 7 de setembro com a banda, né, desfilando, todo mundo uniformizados. Então, naquela época, a dificuldade era grande e eles tinham tudo. E hoje nós temos tudo e não temos nada. Era só esse adendo. E Vila Rica está perdendo seus pioneiros e está deixando de contar a história deles, infelizmente. Mas a culpa é de quem? Talvez seja nossa, né? Que nós sabemos da grandeza que é e não tomamos a frente para poder escrever sobre. E sempre quando morre um pioneiro, eu falo, podia ter pesquisado ele, podia ter ido conversar, né? E seu Aurélio, como disse aí, foi de suma importância também, de suma importância para
o desenvolvimento de Vila Rica, né, também um dos grandes pioneiros. Era só pegar uma dentro, professora Adriana. Eu acho que está nascendo um memorial aqui, Vânia. Vai nascer um memorial, hein? Você viu? Não, e o interessante é que um trabalho vai puxando o outro. Já está dentro desse projeto. Né? Você vê a quantidade de trabalho. Aqui são 12 que vai ser apresentado aqui hoje. Mas, assim, se for pensar, desses 12, já saiu várias ideias para mais 3, 4 trabalhos. É infinito. O conhecimento é infinito. A pesquisa é infinita. Ele nunca como se diz, se dá por encerrado. Sempre tem um ganchinho. Não, agora eu vou por esse viés. Agora eu vou para esse. Então... Tá filosofando, Vânia. Olha, pois é, né? Não, o conhecimento... E eu sou assim, formada em matemática que está adentrando a outras áreas. Então, eu sou da linha das ditas duras, né? Que estou adentrando as ciências sociais, né? Vira casaca. Só para dar continuidade a esse mesmo tema, Simone, está ouvindo? Simone? Não. Quem que é que falta ainda? Vanessa? Eu vou desligar a câmera que está caindo. Foi melhor do que eu imaginava. Deu frio na barriga. Você viu, Adriana? Você viu, Adriana? Ai, foi ótimo. Obrigada, Adriana. Nada, obrigada. Vânia, a Rose vai conseguir entrar para falar dos quintais produtivos? Manda mensagem para ela aí. Eu vou ver o que aconteceu com a Simone. Vanessa? A Vanessa, ela ligou. A Vanessa agora. Isso. Boa noite. Estamos aqui, estamos só aguardando. Tudo bem? Eu trabalho, né, na escola do Beleza e na IP, né? Ano passado, a gente trabalhou o projeto sobre os impactos ambientais. Esse ano, a gente conversou, né? A turma conversou, que é o 2º e 3º ano da IP, que eu vou estar trabalhando, estou trabalhando com o projeto, né? E, conforme a orientação da banca, também, e os alunos que trabalharam com o projeto, a gente, né, resolveu dar continuidade ao projeto esse ano, né? Então, trabalhando, conversando com os alunos, observaram, né, e resolveram escolher, né, um dos problemas ambientais, né, dos impactos, que foi o agrotóxico que eles escolheram. Então, os impactos ambientais, né, na comunidade IP, o agrotóxico. Então, é esse tema que eles escolheram. E vendo a realidade da comunidade, né, e do mundo em geral, né, do município, é algo que não tem como correr, né, que é o uso do agrotóxico. A gente vê que há uma necessidade para a produção, há uma necessidade, né, do uso, mas de que forma, né, a comunidade poderia estar usando, né, esse agrotóxico causando menos dano, né, danos para as famílias da comunidade. E, assim, hoje a gente fica pensando, a gente estuda os temas e fica preocupado com a situação. Hoje eu estava conversando com o meu pai e, assim, o pensamento dele é de que a soja chega na comunidade onde ele mora, sabe? Porque, assim, a pecuária a gente vê o que está acontecendo, né? Cada dia, né, menos desvalorizado, o valor do gado está muito baixo. Então, assim, eles pensam que a soja chegando vai resolver, né, a situação, mas aí onde causa outros impactos, né, outras situações, né, que não são favoráveis. Então, hoje eu conversando com ele, ele falou assim, não vejo a hora que a soja chega, a gente arrenda e pronto, sabe? E aí, lá onde ele mora, não tem quase soja, não tem lá por perto, então ainda é uma comunidade produtiva, né? Mas conversando com os alunos, a gente viu a realidade da IP, que a soja já chegou, né? Então, e aí os moradores questionam, né, que hoje eles fazem horta, fazem alguns, né, agricultura familiar, que é o pequeno produtor, né? Ele não consegue ter uma boa produção, né, em cima do que ele, por causa do veneno mesmo, do agrotóxico, né, das grandes plantadores de soja. Então,
através dessa situação, a gente resolveu fazer, né, esse trabalho em cima desse tema aí, que é bastante interessante, mas é bastante preocupante também, porque, assim, a gente não vê uma saída para essa situação, por causa da produção, a gente precisa de produzir, né? Precisa, o mundo precisa produzir. Mas e aí? Como que pode, né? Resolver, né? Minimizar, resolver a gente não consegue, minimizar, né, essa situação. E é isso. Aí a Mari também, depois a Diomari vai comentar também, tá? Mas é isso. Diomari? Boa noite. Boa noite. Então, eu sou a Diomari, né? Sou formada em biologia, sou pós-graduada em meio ambiente e também trabalho em 3 comunidades, né? No Beleza, Caxangá e na IP. Aí na IP esse ano vou ajudar, né? Estou ajudando já, né, a Vanessa, com esse projeto, porque o ano passado eu trabalhei lá na São José. É hora que a menina estava falando, quase que eu pedi a fala, né? Porque foi eu que desenvolvi com os meninos lá o ano passado. E aí a Vanessa já até colocou, né, que é a continuidade, mas é um tema de grande necessidade, porque a gente sabe que, como a Vanessa disse, a necessidade da plantação de soja. O povo não deixa de usar o agrotóxico de forma alguma, mas buscar uma forma das pessoas conhecer, pelo menos, saber, pelo menos, o que é feito, como que é utilizado, uma forma de minimizar, né, os danos, né, porque o ano passado eu já dava aula na IP e eu trabalhava com Ciências e Saberes do Campo, e a gente trabalhava essa questão do agrotóxico, né? E os meninos reclamavam, sim, que até os pés de pimenta que os pais plantavam não estavam produzindo, por essa razão, né, do agrotóxico, a forma que o povo utilizava. Então, eu vejo que o projeto, o tema que as meninas, a Vanessa, junto com os meninos na sala, né, o momento que foi escolhido, veio, assim, com uma grande importância, porque é necessário que se busca, né, saber até onde ele vai estar sendo bom, né, vai estar contribuindo, e é importante a gente estar correndo atrás de estudos também para saber, né, mostrar, saber o que é feito desses recipientes que vem com o agrotóxico, né, porque às vezes, de repente, até os córregos, né, se prejudicam, porque se você não sabe como está sendo utilizado, uma pesquisa dessa forma, busca saber direitinho até o fim, onde vai, né, o que acontece com os vasilhames, né, utilizados, que vem com esse produto, né, com esses produtos que são bem tóxicos, que prejudicam até uma horta. Tem um produtor que mora perto de um pequeno produtor, né, e que aqueles ali não têm direito de ter nenhum canteiro, uma horta saudável por causa do agrotóxico, entendeu? Então, a minha fala é isso aí. Diomari, que show, viu? Que bom que temos você formado em biologia para poder e com a coragem para poder tocar nesse tema, tá? Porque a Vanessa pontuou, na fala da Vanessa, quer fazer as pontuações, que a bióloga que mora dentro de mim não se segura nessa hora, né? Dizer para vocês duas que vocês vão mexer com um tema sensível. Sensível mesmo. Que vocês terão que ter bastante, estar assim, preparado para as críticas que virão, e é por isso mesmo que está se propondo a isso, né? Eu te falo, enquanto bióloga, né, sou bacharel em ecologia, que nosso grande desafio é o uso de agrotóxico. Lembrando que o uso agrotóxico, eu compreendo que ele seja necessário em alguns aspectos, mas nós estamos usando agrotóxico no Brasil que nenhum outro lugar do mundo usa, que foi liberado há cerca de 2 anos atrás, e demasiadamente sem controle. Uma pesquisa feita, inclusive, tem um
documentário que eu quero recomendar a vocês, estou tentando aqui puxar da minha memória. Ele fala exatamente, ele foi feito uma pesquisa em Lucas do Rio Verde na década de 2000, onde o leite materno estava contaminado com agrotóxico. O leite materno. E Sim, nesse documentário tem uma fala muito interessante, que a Cátia Abreu, ela sobe na tribuna e começa a falar assim, gente, pobre tem que comer com agrotóxico. Ela fala desse jeito, não podemos, a Anvisa não pode interditar a produção desse país. O que a gente entende por alimento, né? A gente entende por alimento os produtos que nós consumimos no dia a dia. Uhum. E se a gente começar a observar esses alimentos, a gente vê que ele não vem do agronegócio, ele não vem das grandes, como é que fala? Fugiu a palavra agora, dos grandes latifúndios, não vem. Porque essa produção, ela é vendida, ela é exportada. A soja, por exemplo, produzida no Brasil, ela vai para fora do país e alimentar os porcos chineses, né? Porque os chineses não querem poluir o meio ambiente mais. E eles compram no Brasil, eles vêm comprar aqui no Brasil. Então, há um interesse muito grande por trás disso. O ano passado, eu terminei minha pós-graduação na UFMT. Eu fiz uma pós-graduação lá, estava sem nada para fazer, eu fazer uma pós, né? E eu comecei a falar nesse sentido. A minha orientadora, ela mandou um e-mail para mim dizendo o seguinte, que se eu continuasse a pesquisa naquela perspectiva, ela iria abandonar a orientação. Aí ela é bióloga, doutora em biologia. Desenvolvemos um trabalho com os acadêmicos de biologia da Unemate, do campus de Alta Floresta. Quando as respostas vieram, meninas, eu perguntei, Milena, você tem certeza que você não entrevistou a agronomia? Você não aplicou esse questionário na agronomia? Foi na biologia mesmo? O que está acontecendo? Nós estamos sendo cotados a aceitar algumas coisas inaceitáveis, em nome do progresso. Do progresso de quem? Eu tenho um pé de limão no meu quintal, ele começou a murchar. O que está acontecendo com esse pé de limão? Um limão jovem, uma planta, por que está murchando? Percebemos que está havendo ali perto da Porongaba, estava sendo pulverizado alguma substância. E o limoeiro, que é uma planta resistente. Então, quando você fala dos canteiros, das hortas, imagina um pé de alface, né, perto de um pé de limão. Então, assim, nós temos um problema sério que Vila Rica vai enfrentar. Eu gostaria muito que vocês convidassem e fizessem a professora Kellen, minha amiga professora Kellen, para fazer uma fala sobre isso, que ela é doutora e ela tem um vasto conhecimento nessa área, orientou vários trabalhos, levasse a Kellen para conversar com os estudantes, para conversar com a comunidade, porque ela tem uma visão muito interessante sobre esse tema de vocês. Ela fala com muita propriedade, e é um tema, assim, que necessário, Vânia. Ele é assim, nós temos que falar sobre isso, porque do futuro, da vida dos seus netos, da saúde dos seus netos, seus bisnetos, que nós estamos falando. Porque eu tenho câncer de pulmão. Eu nunca fui fumante. Por que eu tenho câncer de pulmão? Uma das ideias que se tem, os médicos, quando vão estudar meu caso foi estudado por alguns médicos já, é o fato de eu ter trabalhado na produção de tabaco na infância. Pode então, ser mesmo. Existem consequências a longo prazo. Tá? Só que, meninas, vocês têm que lidar com esse tema com muita leveza, com muito tato, para vocês não afrontarem, de repente, os interesses. E aí, dos produtores, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que esse tema tem que ser levado adiante. Eu vou mandar o documentário para vocês, para vocês assistirem, para vocês verem o que eu estou falando. E lembrando que ele foi produzido lá em 2000, que nem se falava que na região de Vila Rica ia plantar soja. Então, ou seja, o quanto que esse tema, né, assim, não foi feito nada para melhorar, naquela época já era crise, imagina hoje, né? Então, parabéns pela coragem. Tá? Mas assim, Mônica, a gente vê essas questões
em vários tipos de doenças que está acontecendo aí nos seres humanos, né? Porque, assim, como você fez a fala, direto ou indiretamente, ou indiretamente, a gente ingere agrotóxico, querendo ou não. Do leite da vaca, a partir daí, né, de todos os derivados, né, do feijão, do arroz, de tudo, praticamente, que nós ingerimos, né? Então, é um tema bem abrangente, pertinente, só que a gente tem que levar com leveza, porque principalmente quando tudo que é que se diz respeito à biologia, a gente tem que ir devagar, porque a gente já é suspeita do povo. Os ecos chatos, né? É, sim. A Marina Silva fala, o ogro negócio. A Marina é abusada, né? Mas vamos trabalhar, vamos fazer. Acho importante. Se precisar de mim, se eu puder ajudar, viu? Vamos fazer. Sim, sim, contamos com sua ajuda, sim, senhora. Obrigada. Obrigada. Vânia, chama a Kelly para ajudar as meninas. Tá sem microfone. Não, sim. Depois a gente troca ideias, tá? E aqui agora você já teve um mapeamento, né, das temáticas, e aí depois a gente conversa. Simone, você consegue agora? Boa noite a todos. Boa noite, professora Mônica. Um prazer também conhecer a senhora. Estamos aqui eu, professora Simone, e professora Erismar. Nós estamos com 2 projetos. Com o primeiro ano, nós estamos trabalhando plantas medicinais. E com o segundo e terceiro ano, nós estamos trabalhando, resgatando o contexto histórico da nossa comunidade. A nossa comunidade rica da sede, né? E nós iniciamos esse trabalho, o ano retrasado, com os alunos do 9º ano do Fundamental, e expandimos ele para o ensino médio, né? E esse ano nós estamos resgatando, fazendo esse resgate. Como a professora Adriana falou sobre o contexto histórico também da Vila da Paz, o nosso não é diferente, ele segue o mesmo viés aí, né? Conhecer a história. A nossa comunidade, ela é conhecida pela rotatividade dela. Nós recebemos muitos alunos da região norte. Por quê? Porque ela é grande produtora em grãos. E ela também vem forçando a empregabilidade muito na região. Assim, a nova descoberta, ao sairmos para entrevistar com os alunos, pessoas que vieram para a comunidade há mais de 10 anos, há mais de anos, que esse processo ele se inicia lá pelos anos de 1900. Um pouquinho para as plantas medicinais, que vai também estar incluso no nosso trabalho, é esse processo do impacto ambiental, né? Que a nossa comunidade ela também sofre um pouquinho com esse impacto ambiental, com a questão das hortaliças, das plantas medicinais, que hoje se plantam, mas se não manter com os recursos necessários, não consegue, né, prosseguir com o plantio. E os alunos novatos que chegaram, eles quiseram resgatar essa história da nossa comunidade, porque aqui hoje é conhecida como Paraíso do Rio. Pessoas que nossa comunidade, né? A Viva Pará, nós não tivemos como entrar em contato com ela para também os nossos alunos entrevistar, mas
A internet lá é horrível. Ela saiu da rede. Mas, assim, deu para ter uma ideia, né, Mônica, do trabalho que elas vão desenvolver lá. Lá são 2 turmas e serão 2 trabalhos lá. Falta agora... Jéssica? Oi. Falta você apresentar o outro que você está desenvolvendo com a Rosilei. Isso, né? Comecei... Só falta eu falar agora? Só. Comecei, vou encerrar, abrindo e fechando a noite. Isso, Fazendo grandes entradas e grandes saídas. Então, a gente estava aguardando a professora Rose sair, né, de uma reunião, mas ela não conseguiu sair para ela fazer a apresentação do segundo projeto. O segundo projeto é uma investigação sobre os quintais produtivos na comunidade Nossa Senhora Aparecida. Todas as comunidades que a gente tem falado durante a noite, foi levantado, além dos aspectos históricos, as questões sobre financeiras, né? Sobre do que as comunidades se embasam, né, financeiramente. E lá no Beleza não é diferente. Sabendo disso, então surgiu essa curiosidade do que os produtores têm nos seus quintais produtivos, o que eles produzem, como é feita essa produção, eles usam ou não algum tipo de agrotóxico ou somente meios naturais, e ainda eles fazem isso apenas para subsídio próprio ou arrecadam algum valor financeiro para subsistência, né? Fazem alguma venda externa. Então, a gente acabou está tentando desenvolver essa pesquisa com o título de A Importância dos Quintais Produtivos na Agricultura Familiar da Comunidade Escolar Nossa Senhora Aparecida, para a gente fazer essa investigação, para entender quais são os quintais produtivos, a sua importância, e como eles são trabalhados na comunidade. Excelente, dona Jéssica. Só sucesso, né? Muito importante falar sobre isso. Fazer uma temática importante que tem que ser, como você falou, né? O resgate, né? A importância disso para a comunidade. Minha, vocês têm que fazer projetos para o mestrado, hein? Deu um monte de pesquisador aí, ó, pesquisando uma série de temas, a diversidade de temas que precisa ser levado, né? Precisa ser continuado, né? Uhum. Vânia, é tão bonito você fazer isso, eu acho tão belo você nunca caminha só, né? Aí você sempre arrasta os outros contigo. E isso é muito bonito, muito generoso da sua parte, né? E também muito generoso da parte das professoras, descortinar o universo científico para o estudante, porque quando ele chega na universidade, ele não chega tão cru, né? Tão alheio àquele ambiente, né? E eu acho assim, é tão louvável, né? Você conseguir semeando, né? Essa semente, porque eu assim, tive vários estudantes que foram para a universidade, a Vânia com certeza também, que eles chegavam e diziam, professor, ainda bem que a senhora me ensinou a fazer uma pesquisa. O que eu cheguei lá, eu tinha uma noção, eu não sabia fazer, mas eu tinha noção do que era uma pesquisa. E imagina esses meninos saindo, né, da escola rural com essa bagagem, né? O quanto a gente tem que sair da ideia do tecnicismo, né? Da mecanização, da coisificação humana, né? E colocar ele como sujeito pensante, crítico, né? Para que ele analise o contexto. E é só por meio da pesquisa que a gente consegue fazer isso. Muito linda essa noite, muito linda. Eu acho que o principal papel de trabalhar a pesquisa no ensino médio é colocar o aluno como protagonista. Sim. Né? Ele olhar o local onde ele vive com estranheza. Não acostumar-se com aquele local. Sempre foi assim. Né? A síndrome de Gabriela. Isso, a questionar coisa óbvia.
né? Que muitas vezes o que ele enxerga de primeira mão não tem aquilo como uma resposta, mas ir a fundo. Não, eu quero saber o porquê disso. Né? Então, assim, é muito interessante. E aí, assim, vendo as 12 temáticas aqui apresentadas, eu assim, estou assim, orgulhosa aqui de ver tudo isso, a riqueza disso. Né? Porque a gente, até então, a gente via um, outro, a parte, mas hoje foi um montante. E esse montante, é maravilhoso. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação no campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação no campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola.